comecei em 2014. Gostaria que no final fizesse algumas perguntas e quem tiver pode fazer pessoalmente aqui ou perguntar pelo Macadu. Eu peço também que avaliem a apresentação. Meu mestrado eu faço na UFPA e com parceria com o Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável, que fica em Belém do Pará. A minha palestra vai ser sobre entender os padrões de poluição usando o mecanismo de com o mecanismo de hardware e software livre. Tudo certo. Tá. Aqui eu vou falar um sumário da apresentação. Vou falar um pouco sobre qualidade de ar na introdução, um pouco do meu trabalho. Vou mostrar o protótipo. Só um instante. Será que é aqui ou... Tá. Obrigado. Então. Mas é do computador ou do cabo? Nossa, que estranho. Nossa, tá dando um probleminha, hein? Tem como usar o computador de vocês? Tem. Tá, por favor. Quer botar o note aqui? Eu peço para passar também, pode ser. Obrigado. Na próxima, isso. Introdução, vou falar um pouco sobre a temática de qualidade de ar. Depois vou mostrar o protótipo que eu construí na parte de hardware. Apresentar os modelos de coleta que eu criei para poder coletar em ambientes reais e os resultados. Tá, antes de começar, eu queria definir um pouco aqui o que é poluição atmosférica. A poluição atmosférica é qualquer matéria ou energia que em intensidade, quantidade, concentração ou tempo, ela pode ser ou prejudicial à saúde, ou inconveniente ao bem-estar público, ou danoso a materiais, a fauna, a flora, ou então prejudicial à segurança das pessoas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, um dos maiores emissores de poluentes da atmosfera são as queimadas e, em seguida, são os automóveis. E muitos desses poluentes que são emitidos, os principais são esses, são o CO, o O3, o NO2, o SO2 e o PM10. O CO, ele é de longe o mais perigoso, que quando ele tem contato com a nossa corrente sanguínea, ele tira o oxigênio do nosso sangue. Então, com pessoas que são mais sensíveis e tal, têm problemas cardíacos, eles podem sofrer desmaios. Isso em concentrações baixas, relativamente baixas. O O3 também é um agente tóxico. Enfim.
E atualmente a gente tem no Brasil equipamentos de medição de qualidade de ar, só que eles são estáticos e caros. Aqui eu mostro um mapa que saiu um relatório da CETESB de 2014, mostrando todas as estações de qualidade de ar. Os círculos vermelhos eles são as quantidades de estações que temos, elas são estacionárias, e a intensidade das cores dos estados significam a densidade populacional. O PRONAR, que é o Programa Nacional de Qualidade de Ar, ele criou esse plano em 91, então já temos aqui 25 anos e a intenção do PRONAR era monitorar o Brasil todo. Então a gente vê que de longe ele não alcançou ainda o objetivo dele. E a maior concentração dos 57% das estações de monitoramento estão reconcentradas em São Paulo. O resto tem um pouco no sul e um pouco no nordeste. Por favor. Nota que no Pará, que é de onde eu veio, não tem nada. Que de onde eu vim não tem nada. Mas e tem lugares que são grandes emissores de poluentes lá na minha cidade. Aqui tem uma tabela mostrando um dos principais poluentes que temos na atmosfera, e eles têm concentrações a serem observadas e tempo de exposição. E essa tabela quem definiu foi o PRONAR. Então, se a gente observar o que é o monóxido, que eu estudei mais, que é a segunda coluna, ele não pode passar de 30 ppm por 8 horas. 30 ppm, digamos assim, é o marco do CO. A partir disso começa a ficar muito perigoso. E é comum passar essa quantidade de CO no dia a dia, assim, no trânsito, por exemplo. Pode passar, por favor? Então, observando essa necessidade de monitorar o monóxido de carbono na minha cidade, e vendo também que são equipamentos caros que são implantados pelos órgãos de qualidade do ar, eu criei um protótipo, tem Arduino, que é hardware livre, e o código dele também está disponível no GitHub, ele é livre. O número 1, a primeira figura, o número 1 é o sensor de qualidade de ar, nesse caso MQ2. Ele lê CO, metano, NO2, dióxido de nitrogênio, dentre outros, mas esses são os principais que ele lê. Aí cada um tem como eu falei antes, né? Cada um tem um limiar, assim, tempo de exposição e concentração. O 2 é sensor de umidade e temperatura. O 3 é sensor de temperatura e pressão atmosférica. O 4 é uma bateria. E o 5 é o Arduino com uma placa de SD card e um mecanismo de relógio. Aí ao lado é o protótipo fechado, que ele pode ser carregado no bolso, pode ser colocado na mochila, útil para ser transportado. E a terceira figura é o esquemático do protótipo, que está no GitHub. Pode passar, por favor. A continuação do protótipo é que ele foi adicionado um drone. Então, a gente fez coletas também em voo. A gente tem que observar que o sensor de monóxido de carbono ele está um pouco afastado dos outros dois para não atrapalhar a leitura, porque ele aquece bastante. E também tem um motivo para ele estar aí, porque tem um estudo que diz que tem que ficar mais ou menos no centro do drone, para o vento do drone não atrapalhar a leitura de monóxido. Tá, aqui eu vou falar dos modelos de coleta que foram criados, que foram 3. Em local fixo, eu fiz um comparativo também de poluição a pé e de ônibus, e zigue-zague com variação de altura com drone. Tá. Essa figura mais à esquerda é o protótipo de monitoramento de qualidade de ar em local fixo. Essa visão da direita é a minha casa, a visão da minha casa para a rua. É uma rua bem movimentada de Belém, que tem 5 linhas de ônibus e passa carro o tempo todo. Porque, seguindo para frente, lá tem uma zona comercial que é muito movimentada. E é uma rua estreita também. Esse monitoramento ele foi feito por 3 semanas, direto, sem parar.
e mais para frente vou mostrar os resultados que foram obtidos. O segundo experimento que foi feito foi coletando no ônibus, analisando no ônibus a qualidade de ar e a pé. Foi feito o mesmo percurso, foi 1,5 km mais ou menos a pé, então dá uns 25 minutos andando. Lá para frente eu vou mostrar os resultados também. E o terceiro modelo de coleta foi com drone. Então eu fui lá para São Carlos, lá em São Paulo, conheci um pessoal lá da USP que mexia com drone, a gente fez uma parceria de anexar o meu sensor de monóxido de carbono e qualidade de ar no drone deles. Tá. Os resultados. No dia de semana, foi percebido que a variação de monóxido é muito maior e a média também de monóxido também durante os dias de semana são maiores também. Nos finais de semana, as médias de variância são menores e mais constantes. E num feriado que teve durante a coleta, que foi no lugar fixo durante 3 semanas, percebeu que foi o menor, que teve menos quantidade de carro e deu menos monóxido de carbono também. Pode voltar para aquela figura da... Volta, mais uma. Pois é, foi esse experimento aqui que foi feito, por 3 semanas, que a média e variância foi maior durante a semana, um pouco menores durante o fim de semana e deu quase nada no feriado. Isso aqui é um gráfico sumarizando a coleta. A gente percebe que tem 2 picos no dia de semana. Esse traço azul, que é o mais alto, é a média de todos os dias da semana. A gente vê que a quantidade de monóxido ele é maior entre 7 e 9 da manhã, tem um pico. Então, se alguém tem, de repente, problemas de saúde, assim, de coração principalmente, é recomendável não sair nesses horários. E também, que coincidentemente também é o horário que as pessoas estão indo para os seus trabalhos. E também por volta das 6 da tarde, que também é o horário que tem pico também de monóxido de carbono. Então, que também coincide com a volta das pessoas para suas casas. Os traços vermelhos são dos sábados. A gente percebe que eles são bem parecidos com o dia de semana, só que com picos e vales menores. Se for observar, o traço vermelho com azul são bem parecidos, até às 5 da tarde. A partir das 6, né, no final de semana, tende a subir, porque as pessoas tendem a sair mais no final de semana, passando a noite. Né? E no domingo não teve tanta variação. Esse aqui é o resultado da coleta que eu fiz a pé. A gente olha aqui embaixo primeiro, é a rua de casa, que é a Rua Antônio Barreto, é uma rua estreita. E aqui embaixo é a Doca, que é uma região comercial de Belém. A gente percebe que é bem ampla aqui na Doca. Visualmente aqui dá para ver 3 ruas. E a gente parte para cima, para a primeira figura da esquerda, que onde está essa região do retângulo é a rua de casa, que está em amarelo é quando está mais poluído, e quando está verde é que está menos poluído. Essa coleta foi feita a pé. Então, cheguei à conclusão que a poluição está diretamente ligada também à circulação de ar, como a gente percebe pelas imagens das figuras. Essa da esquerda, essa da direita aqui, foi feita a pé. Aquela área lá que está com uma elipse, ela está entre 2 ruas estreitas e uma rua. Ela é uma interseção entre 3 ruas que são movimentadas. A gente percebe também que a concentração lá de monóxido é bem alta, é bem maior, está vermelho. Então, a partir desse percurso, a gente percebe que que o lugar interessante de se analisar o monóxido de carbono é lá. Esse aqui é o resultado que eu tive com drone, com variação de altura. Então, essa aqui é a variação de 0 a 40 metros. Mas esse aí que foi feito foi para a temperatura. A gente percebe que a temperatura é um pouco maior no topo, né, que é onde está acima, e também a variação dos pontos são maiores. Essa variação dos pontos para a esquerda e para a direita é no eixo XY do mapa, latitude e longitude.
E isso acontece devido à variação do vento, que ser maior também no alto. E aí, a partir dessa subida no drone, a gente consegue identificar onde que está a maior concentração de qualquer coisa, de temperatura, de umidade, de radiação, por exemplo, também. E a partir disso a gente tem um segundo plano de voo, que é o zigue-zague, que está na próxima figura. Aí, dada aquela altura que eu identifiquei onde está a maior concentração de monóxido de carbono, foi implementado a leitura em zigue-zague. Então, na direita está mostrando aqui o caminho que o drone percorreu, e na esquerda o gráfico resultante. Isso aqui foi analisar a temperatura. A gente usou temperatura porque o monóxido não variou, foi quase zero a variação de monóxido. E a gente fez também foi num lugar afastado da cidade, porque o drone ele era muito robusto, a hélice dele rodava muito, então eu podia machucar alguém se desse alguma coisa errada. Então, essa leitura ela é útil para a gente conseguir identificar uma área de uma cidade, por exemplo. Aconteceu um incêndio, tem muito tráfego de trânsito, por exemplo, então a gente pode mapear a cidade e verificar onde que são as áreas mais poluídas e fazer com que as pessoas evitem esses percursos. Para concluir, na região norte não existe nenhum monitoramento oficial de qualidade de ar, e a minha proposta foi de prover um mecanismo de hardware e software livre para que essas pessoas possam entender as variações de monóxido de poluição ao longo da sua localidade, né, ao longo do tempo, ao longo do percurso, ou então mesmo em voo. E que as pessoas também podem replicar, porque é um software livre e está disponível no GitHub para as pessoas usarem. Obrigado. Quem tiver perguntas... Opa, obrigado. Diz um lugar para agregar os dados, né? Não, ainda não tem. Mas isso é uma coisa muito interessante. De repente, pensar fazendo doutorado, assim, mas o tempo do mestrado não permitiu ainda. Isso foi uma questão. Para isso sair barato mesmo, eu usei porque o sensor de GPS ele é caro para Arduino, então a gente usou um mecanismo de celular. Eu usei o GPS do celular. Tem um aplicativo chamado MyTracks, ou Minhas Trilhas em português, que ele gera posição e tempo. E como eu tinha o tempo no Arduino também, aí eu fiz um mecanismo de sincronia de dados, né? Tipo, quando o tempo batia, eu mesclava as informações. Oi? Eu gerei um script. Está lá no GitHub também. Oi? A GitHub, volta. Primeiro link. Eu já estava lá. Esse aí. Aí tem a dissertação lá, tem um artigo, então quem tiver mais interesse pode olhar com mais detalhes, também pode mandar e-mail para mim que eu respondo sem problema. Mais alguma pergunta? R$180 contando com a capinha e as baterias. E desconsiderando o preço do drone, que o drone pode ser qualquer um e o drone não foi eu que dei também. Aquele drone era caríssimo. Pode repetir, por favor? O peso do meu protótipo deu 112 gramas. E o drone ele conseguia carregar 2 quilos.
Tem estudo de fluidos de ar, de fluxo de ar, que indicou para esse... Eu segui um estudo, né? Então eu confiei nesse estudo, que foi publicado e tal. Ele diz para colocar os sensores que são interferíveis por ar no centro do topo, que são um lugar que sofre menor influência das hélices dos drones. Mas eu acredito que sofre sim. Então, isso vai ter... A gente poderia usar um mecanismo com balão, por exemplo. Eu poderia usar um balão e ir arrastando ele assim ao longo ao longo de uma certa altura. Aí não teria vento atrapalhando. Pode repetir, por favor? Eu não escutei. Uhum. Sim. Equiparáveis, né? Não cheguei a fazer isso, mas dá pra fazer. É uma ótima sugestão. Obrigado. Eu moro em Belém. Foi legal. Legal. Antônio Barreto. Bem bastante. Bastante. Inclusive tem um pedaço lá da região comercial que o pessoal costuma correr por lá, que inclusive não é recomendável. Pelo que andei, não, na Doca. Que é onde tem aquele canal, assim. Não é recomendável andar por lá. Pelos dados que eu levantei, eu vi que a concentração lá tende a ser bem maior quando anda do lado do canal. Tá ok. Mais alguma pergunta? Não. Tá certo. Obrigado.